A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta tarde de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, nesse período, porque nos dias de quarta, sexta e domingo temos a live das 15 horas. E hoje estamos em mais um dia da poderosa campanha que traz por tema o grande livramento de Jeová. Mais um dia do nosso propósito de oração e jejum na presença de Deus. Estaremos clamando pelo sangue de Jesus, fazendo a oração da desmancha de todas as obras do diabo pelo sangue do Cordeiro, para que haja libertação e livramento no nome do Senhor Jesus. Precisamos buscar a Deus, clamarmos a Deus por livramentos, porque muitos são os laços preparados por Satanás. Muitos são os planos que ele arquiteta para destruir. E só através da oração, pelo sangue de Jesus, que acontecem as libertações. Só pelo sangue de Jesus que todo mal, os demônios são banidos, as obras das trevas são destruídas e vidas que estão cativas podem alcançar a libertação pelo sangue de Jesus e também o livramento, porque vivemos dias difíceis, de grandes perigos, enfrentamos grandes perigos, violências, também as pestes, pragas que têm se espalhado. Precisamos muito do livramento de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Livramento da parte de Deus, de todos os perigos para a nossa vida e para a nossa família. São laços que Satanás, ele prepara laços, arquiteta planos de morte por meio de assassinatos, por meio de suicídios, acidentes. Ele sempre está arquitetando planos de morte, planos de destruição por doenças, enfermidades, muitas vezes um mal súbito. E só pelo sangue de Cristo podemos obter o livramento e também vidas cativas, oprimidas. Quantas pessoas que estão oprimidas, muitos olham para elas e dizem está louca, está com problemas mentais, mas na verdade por trás disso é algo maligno espiritual. E pelo sangue de Cristo a libertação pode acontecer. Convido você que está agora entrando na live, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Convido vocês para juntos buscarmos a Deus em oração nesta tarde. Mas antes iremos meditar na palavra de Deus. E o tema da nossa meditação, porque é muito importante a palavra de Deus tem grande poder. A palavra é a espada. Nós precisamos manejar a espada contra o inimigo. O soldado, ele tem que saber manejar bem a espada contra o inimigo. E meditando na palavra de Deus, o Senhor, ele fala conosco por meio da sua palavra. Por meio da palavra, nós crescemos espiritualmente. É muito importante meditar na palavra de Deus. E o tema de hoje, da nossa meditação, é um erro não corrige outro erro. Para falar acerca desse tema, iremos meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Vamos meditar em alguns versículos para falarmos acerca disso, que um erro não corrige outro erro. Vamos falar acerca desse tema, mas dentro da palavra de Deus.
temos que falar dentro da palavra do Senhor, para que Deus, por meio da sua palavra, através do Espírito Santo, Ele venha falar conosco. Vamos meditar agora em alguns versículos da palavra do Senhor. Você que está aí no seu lar, você que pode agora pegar uma Bíblia para meditar sobre esse tema, palavra de Deus, que um erro não corrige outro erro. Diz assim a palavra de Deus, você que já está aí com a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Salmos de número 40, versículo 12. Salmos de número 40, versículo 12 diz: Pois incontáveis males cercaram minhas muitas culpas, se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão, desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e por isso meu coração perdeu o ânimo. Fala acerca de incontáveis males que cercou o salmista, e muitas culpas se apoderaram de seu ser, e turvando a sua visão, trazendo desgraças numerosas para a sua vida, para o seu coração, tirando-lhe o ânimo. É Salmos de número 40, versículo 12. E também no livro de Jó, diz assim, livro de Jó, capítulo 6, versículo 24. Ministrai-me, dai-me o saber, e eu me calarei. Mostrai-me onde cometi erro ou pecado. Jó, ele agiu de uma forma sábia quando ele falou com Deus, para que Deus mostrasse a ele, para que fosse mostrado a ele onde ele havia errado. Mostrar o erro que ele havia cometido. Ele queria entender onde ele havia errado. E isso é importante, a pessoa querer entender, parar para refletir acerca dos seus erros e pensar também em corrigir os seus erros, corrigir as suas falhas, se corrigir naquilo que errou. E também ainda aqui na palavra do Senhor, iremos meditar ainda em alguns versículos para falar sobre esse tema, que não podemos nos corrigirmos um erro com outro erro. Esse não é o caminho certo, corrigir o erro com outro erro. Porque nem todos os erros do passado podem ser corrigidos. Mas pensar que por isso deve continuar errando, falhando, porque no passado errou, no passado falhou, continuar agora no presente errando, isso não trará
nenhuma mudança, mas sim trará males para a vida daqueles que pensam assim. No passado já cometi muitos erros, então irei continuar agora errando. Não é dessa forma, não é cometendo outros erros que você irá se corrigir, que a pessoa que pensa dessa forma irá se corrigir. E também jamais podemos transferir os erros para o próximo, para outra pessoa. Os outros não são culpados pelos erros, pelas falhas que nós cometemos. Cada um é culpado pelos erros, pelas falhas que comete. Também na palavra de Deus, entrando na palavra do Senhor, meditando na palavra de Deus sobre isso, a palavra de Deus, quando Jó, ele disse, ensina-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Ele pediu, ele queria entender em que ele estava errando. Entendo, o pior de todos os erros cometidos pelo ser humano é não reconhecer que está errado. Primeiro temos que reconhecer que estamos errados, reconhecer que falhamos. O pedido de Jó deveria ser uma inspiração para todos nós, para aprendermos com ele que precisamos procurar entender por que cometemos os erros que temos cometido, a falha, e procurarmos através disso nos corrigirmos, porque aquele que para refletir por que errou, por que falhou, ele está procurando, tentando se corrigir. Nós precisamos estar abertos para sermos corrigidos quando erramos, porque quem não reconhece que errou, ele continua sempre errando, sempre cometendo erros, coisas piores ainda do que já fez. Pessoas que pensam, porque no passado cometeram muitos erros muitas vezes que não é possível ser corrigidos, tem coisas que não são possíveis voltar atrás, corrigir os erros do passado, e pensam que por isso terão que continuar errando, continuar falhando. Esse é o pior erro. A pior falha é pensar porque no passado errou e agora deve continuar sempre errando. É importante se corrigir. Se não pode voltar atrás, consertar o que fez no passado, mas pode se corrigir abandonando hoje o erro e viver uma vida diferente. Quando uma coisa começa errado, a tendência é continuar errada. Pois um abismo chama outro abismo, diz o Senhor na sua palavra, em Salmos de número 42, versículo 7. O Senhor fala que um abismo chama outro abismo. O que isso significa? Um abismo chama outro abismo. Um erro traz outros erros. Uma falha que um erro que a pessoa comete, e se ela não se corrigir daquele erro, daquela falha, isso
fará ela continuar cometendo erros ainda maiores. Um abismo chama outro abismo, gerando uma consequência de erros. Mas podemos mudar isso. É possível corrigir e mudar enquanto há tempo. É possível se corrigir dos erros, das falhas. Quantos que ficam repetindo o mesmo erro e não reconhecem que estão errados? Reconhecer o erro, em Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confesse alcançará misericórdia. Quando Davi, ele cometeu o erro, quando Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 27, fala de quando Davi adulterou com Batseba. Ele tentou consertar seu erro com outros erros, que foi tirar a vida de Urias. Tirar Urias do caminho. Ele pensou que ele, através disso, conseguiria consertar o seu erro. Ele tentou consertar o seu erro, a sua falha, de uma forma também errada, porque ele tirou a vida de alguém. Muitos podem dizer, mas ali entendemos, meditando na palavra de Deus, quando ele deu a ordem para que não colocassem Urias, podemos dizer assim, estavam ali todos no campo de batalha, e Urias na linha de frente, e que ninguém desse cobertura a ele. Ele estava na linha de frente, e para que ninguém lhe desse cobertura, porque o plano de Davi era tirar Urias do caminho. Ele estava cometendo um erro ainda maior. Ele cometeu o adultério e depois cometeu também o homicídio. Ele tinha com ele a culpa da morte de alguém que era inocente. Urias era inocente. E ele carregou com ele a culpa. Estava com as mãos manchadas do sangue de um inocente. Ele já havia cometido um erro e pensou em se consertar do erro que havia cometido, tirando uma vida. E ele tirou Urias de seu posto de trabalho como soldado na guerra. Tentou, podemos dizer, primeiro ludibriar com conversas. No versículo 7 de 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 7, no versículo 6 e 7, fala do plano de Davi para tirar Urias do caminho. Mandou Urias para casa, lhe deu um presente. Versículo 8, e no versículo 8 fala, e o embebedou. Se meditarmos do versículo 6 até o versículo 13, em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, fala acerca do plano de Davi para tirar Urias do seu caminho, porque Davi havia cometido um erro e ele queria se consertar do seu erro. Ele planejou que, matando Urias, o colocando ali na linha de frente, não dando proteção, logicamente,
ele iria morrer naquela batalha. E isso aconteceu, ele morreu naquela guerra. E Davi pensou que essa seria a forma correta de se corrigir. Mas nós jamais iremos nos corrigir os nossos erros com outro erro. Nós não podemos nos esquecer disso, não podemos corrigir um erro cometendo outro erro. E Davi estava ali também levando com ele, carregando com ele a culpa pela morte de Urias. Isso fez com que seu erro fosse consertado? Logicamente que não. Ele estava ali carregando com ele a culpa pela morte de Urias, o sangue inocente. Ele havia usou o próprio homem como portador de uma carta que seria usada para tirar sua vida, porque a carta escrita pelo rei, ali estava a ordem para que o colocassem, ali era uma batalha, o colocassem na linha de frente e não lhe dessem cobertura, porque Davi estava dizendo naquela carta que queria Urias morto. E a ordem dada pelo rei tinha que ser obedecida. E quem era o portador da mensagem, da carta, era o próprio Urias. E lá estava naquela carta para que ele queria Urias morto. Ele estava dando essa ordem. Colocou Urias em um lugar perigoso e a ordem era para que o deixasse morrer. Ele quis corrigir seu erro, se casando depois com Batseba. E então chegou o momento em que Davi, pensando que havia conseguido o que ele queria, se corrigir, que ninguém saberia, ninguém falaria com ele acerca de outro erro que ele havia cometido. Eram 2 erros que ele havia cometido. O segundo, tentando consertar o primeiro. E a palavra do Senhor relata que após a morte de Urias, ele se casou com Batseba. Mas foi nesse momento aí que Deus entrou usando o profeta Natã para falar com Davi, para repreendê-lo pelo seu erro. Em 1 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15, lemos acerca de quando o profeta Natã, sendo usado por Deus para repreender Davi, e também Batseba, que estava grávida, ela perdeu o bebê que esperava, perdeu aquela criança. Davi, ele se colocou na presença de Deus, clamando, pedindo pela vida do seu filho. Mas o Senhor, ele disse que a vida de Davi, Deus estaria poupando, mas a criança, o seu filho morreria. Isso é para entendermos, refletirmos na palavra de Deus, refletirmos sobre esse tema, que nós não corrigimos um erro cometendo outro. Quando erramos, devemos reconhecer que estamos errados e não tentar corrigir com outro erro, porque dessa forma estamos agindo, cometendo um erro maior ainda, tentar corrigir um erro com outro. Seria como cavar um buraco no chão para tirar terra,
para tapar outro buraco e deixar um buraco da mesma forma, do mesmo jeito. Não confessar os pecados e dizer que não erra é o maior pecado. Em 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Reconhecer que erramos. O caminho certo que Deus, a direção certa que Deus quer que nós venhamos seguir é nos corrigirmos, reconhecermos que estamos errados. Em Salmos de número 119, versículo 67, diz: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Para seguir a direção certa, é preciso refletir, entender que erramos, que falhamos e que devemos consertar os nossos erros. Tem coisas que não são possíveis consertar, mas podemos nos corrigir, deixando de cometermos outros erros. Mudarmos de vida, termos uma mudança de vida. Se no passado erros foram cometidos, é necessário nos arrependermos e deixarmos de cometermos no presente, futuro, outros erros. Termos uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Porque muitos podem estar agora ouvindo e estarem agora dizendo, mas tem erros que não são possíveis serem corrigidos. Mas, mesmo que não seja possível corrigir os erros do passado, o caminho é deixarmos de cometermos outros erros, é mudar. Quando falamos sobre o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele não reconheceu que o seu irmão, ele havia se levantado, ele havia voltado ao lar, havia reconhecido o seu erro, sua falha. Ele voltou porque ele reconheceu que havia falhado e ele pediu perdão. Mas o seu irmão, ele não entendia isso. Ele pensava que o seu irmão deveria continuar sempre sendo apontado, condenado pelo erro que ele havia cometido, pelos erros do passado. E tem pessoas que ficam apontando, a muitas pessoas pelos erros que no passado elas cometeram. Não aceitam que pode haver mudança de vida e ficam só apontando, mas também essas tais pessoas que apontam alguém por erros que cometeu estão se colocando ainda piores, porque elas são mais erradas por estarem apontando os erros do outro. O irmão do filho pródigo, ele que havia estado ao lado do pai, que nunca havia deixado o pai, não o havia abandonado, não havia deixado a casa do pai, sempre estava ali. Ele agiu de uma forma muito errada por ter
por não ter aceitado o outro e querer que ele continuasse sendo tratado como alguém condenado pelo erro, pelas falhas do passado que ele havia cometido. Ele estava errando em não enxergar que todo ser humano tem o direito de se regenerar, de mudar. O que não podemos é pensar em corrigir os nossos erros cometendo outros erros. O filho pródigo, ele agiu de uma forma certa, voltou para a casa do pai, pediu perdão, reconhecendo a sua falha e abandonou os seus erros. Quando ele voltou, ele deixou tudo para trás, ele disse que voltaria, pediria ao pai que o deixasse viver com ele na sua casa e para o pai tratá-lo como um dos seus jornaleiros, como um dos seus empregados. Não precisava mais tratá-lo como filho, lhe dar as honras de filho, ele só queria estar em casa. E ele reconheceu que falhou, reconheceu que errou por ter abandonado o pai, abandonado a sua casa. Ele se corrigiu. Ele corrigiu dos erros e falhas que ele cometeu, deixando tudo para trás para viver uma nova vida. E o erro estava no seu irmão, que o estava apontando, condenando pelos erros que ele havia cometido. Ele havia cometido os erros, mas haviam ficado no passado. Quando todo ser humano é falho, comete erros, comete falhas, mas o maior erro é apontar o erro, a falha do outro, não aceitar, viver condenando o outro por seus erros, por suas falhas. E o maior erro é quando alguém, ao invés de se consertar, continuar errando, pensando que dessa forma poderá corrigir seus erros e falhas, como fez Davi. Às vezes, o ser humano cobra demais a outra pessoa, vive só cobrando demais os outros, não ajudando aquela pessoa a se aceitar, não ajudando aquela pessoa, o irmão do filho pródigo, ao invés também de ter estendido as mãos e aceitado, ajudado o seu irmão que estava voltando, ele queria que o pai o condenasse. Mas Deus, ele não condena aquele que se arrepende, que deixa os erros, deixa as falhas. Deus, ele não condena. Deus, ele não aponta como o homem faz. Deus, ele não despreza como o homem despreza, como o ser humano despreza. Enfatizar seu erro não ajuda em nada. Quando uma pessoa cai, Deus, o único que tem poder para julgar a quem quer que seja, é Deus. E quando uma pessoa cai, Deus dá a chance dela se levantar novamente. Em Salmos de número 37, nos versículos 23 e 24, entendemos que todo mundo merece uma segunda chance. Levante-se e recomece de uma forma certa. Não importa o seu passado, o que você fez, Deus, ele conhece a sua vida. Você que se arrependeu ou está disposto a se arrepender, a mudar de vida,
Deus, Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que está no seu coração. Ele está pronto a te receber, Ele te dá uma chance de você se levantar. Em Salmo de número 37, versículos 23 e 24, nós podemos ler, meditar nesse salmo, que diz assim a palavra de Deus. Vamos meditar nesse salmo. De número 37, versículos 23 e 24. Salmos de número 37, versículos 23 e 24, diz: O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropeces, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Quem poderia ter condenado o filho pródigo era o seu pai, mas o seu pai não o condenou, não apontou seus erros, suas falhas, mas sim o ajudou, o recebendo de volta. Receber de volta, Deus, Ele recebe de volta, ajudando a cada ser humano que retorna, que se arrepende, a acertar. Deus, Ele dá a oportunidade para o ser humano se levantar. Ele está dizendo para abandonar o que está errado. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 17, diz: O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Pior do que errar é não querer aprender o que é correto. O pior erro é a pessoa não querer mudar, deixar para trás os erros e mudar de vida. Quando os fariseus, com uma multidão, eles quiseram apedrejar uma mulher adúltera, estavam tentando corrigir um erro com outro erro ainda pior. No Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11. Por isso Jesus lhes perguntou se alguém ali não tinha pecado. O Senhor Jesus, Ele disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Só pode atirar pedras, apontar, se não tiver pecado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi isso que o Senhor Jesus disse à multidão, que estava ali condenando aquela mulher, e queriam que o Senhor Jesus os autorizasse a apedrejá-la. Então todos que ouviram Jesus dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que nunca cometeu nenhum erro, atire a primeira pedra. Ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, o que eles fizeram? Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Tiveram que reconhecer que eram também pecadores,
Os que estavam ali, eles estavam apontando o erro, a falha daquela mulher. Mas quando o Senhor Jesus disse a eles: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles reconheceram que eles jamais poderiam lançar a pedra, atirar a pedra contra aquela mulher, porque eles também eram pecadores. Eles estavam julgando, apontando aquela mulher, sem reconhecer que eles também tinham falhas. Muitas vezes, erros ocultos, escondidos, mas eles sabiam de seus erros, de suas falhas. Dizer apenas que não pode, não faz o mesmo efeito de também, eu também não te condeno. E o Senhor Jesus disse para aquela mulher que ali, quando ela viu que ninguém lançou a pedra sobre ela, que não tinha sido apedrejada como os que estavam ali queriam, todos tinham ido embora, ela ficou ali esperando o que o Senhor Jesus iria fazer. E o Senhor Jesus respondeu com amor: eu também não te condeno. É no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 11, quando o Senhor Jesus diz: eu também não te condeno. Ali aquela mulher, ela recebeu do Senhor Jesus, devido ao amor que ela recebeu do Senhor. O Senhor Jesus, ele não a condenou, ele não fez como aquelas pessoas estavam fazendo, querendo apedrejá-la, a condenando, mas o Senhor Jesus, ele com amor, ele não a condenou. E também o Senhor Jesus, ele agiu ali com sabedoria para que aquela multidão que queria apedrejar aquela mulher pudessem reconhecer que eles estavam agindo com hipocrisia, porque eles também tinham erros, tinham falhas, mas só estavam apontando o erro e a falha daquela mulher. As pessoas precisam ser motivadas a acertar, a mudar de vida e não ser condenadas pelos seus erros. A resposta de Jesus nos faz entendermos isso, que ao invés de apontarmos, condenarmos, precisamos motivar as pessoas a deixar o erro, a deixar o caminho errado, a trilhar o caminho certo. Nós temos que motivar as pessoas a entrar pelo caminho certo, mostrando isso a elas, não apontando seus erros, julgando, condenando, porque quem somos nós para condenar se também somos pecadores? Temos erros, temos falhas. E a resposta do Senhor Jesus é para nós aprendermos com isso. Ele disse só para aquela mulher que esperava o que Jesus iria dizer. Aqueles que estavam querendo apedrejá-la tinham ido embora, mas o que Jesus iria dizer? Mas ele disse com amor: eu também não te condeno. E também Jesus completou dizendo: vai e não peques mais. Ele mostrou a ela um caminho certo, ele não a condenou, mas mostrou a ela um caminho certo a seguir. Não pecar mais, não errar mais, mudar de vida. E muitos seres humanos têm apontado os erros dos outros, têm condenado, ao invés de mostrar o caminho certo, dizer para aquela pessoa, para que ela mude de vida, para que ela deixe o erro, abandone o pecado. O Senhor Jesus, ele não condenou aquela mulher pecadora,
não condenou aquela mulher que toda a multidão ali estava condenando, mas ele disse a ela: vai e não peques mais. Ele mostrou por meio dessas palavras para aquela mulher que ela deveria mudar de vida, deixar o erro, abandonar o pecado, o caminho errado, o caminho da transgressão e seguir um caminho certo. Porque quando a pessoa segue o caminho errado, vem as consequências desses erros, que muitas vezes são consequências trágicas, mas quando segue um caminho certo, o caminho da obediência, isso traz bênção para a vida daquele que segue o caminho da obediência. E o Senhor Jesus, com amor, com essas palavras, ele ensinou aquela mulher que ela tinha que mudar de vida. Ali foi a oportunidade, foi dada a ela uma nova chance, uma nova oportunidade. Ela que estava para morrer, porque aquela multidão que estava ali estava com pedras, estavam condenando aquela mulher, queriam apedrejá-la, queriam tirar sua vida, a condenando à morte pelo erro que ela havia cometido. Mas o Senhor Jesus, ao invés de também condenar, ele mostrou a ela um novo caminho, mudança de vida. Isso, ela não pecando mais, mudando de vida, ela não estaria mais naquela situação em que ela poderia ter sido morta ali. Jesus não condenou a mulher, mas lhe deu uma oportunidade, lhe deu uma chance para continuar sua vida, mas de uma forma diferente. É isso que o Senhor Jesus ele faz. Ele dá a chance a cada um de recomeçar. Ele dá a oportunidade para continuar, mas sim continuar uma nova vida. Ele estava dando a chance para ela de um recomeço, mas para ela ter uma vida diferente. Não pecar mais, mudar suas atitudes. Certamente, aquelas palavras de Jesus, isso fez com que houvesse mudança, uma mudança na vida daquela mulher, e também isso trará mudança à vida de muitas pessoas se cada um de nós aprendermos com o Senhor Jesus e não condenarmos, mas sim mostrarmos para as pessoas um novo caminho, mostrarmos para elas que elas podem ter uma nova vida em Jesus, uma vida longe dos erros, longe do pecado, trilhando o caminho correto, que elas podem tentar outra vez e que vão conseguir se acertar. Não podemos tentar corrigir um erro com outro erro, levarmos isso para as pessoas. Em Marcos capítulo 2, versículo 21, diz: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. É necessário tomar uma decisão, não fazer remendos em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele disse isso, não fazer remendos, mas que possamos nos acertar e viver uma nova vida.
Você que está pensando, já cometi tantos erros. Há como você ter uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus te oferece essa nova vida. E o caminho que o Senhor Jesus está te mostrando hoje, por meio dessa palavra, é um novo caminho, é uma nova vida que Ele te oferece. Ele está te convidando a deixar os erros, deixar o pecado e viver uma nova vida. Ele não está te condenando pelos erros que você está cometendo, pelos erros que já cometeu, mas Ele está te oferecendo uma nova vida. Que você comece uma vida nova, trilhando o caminho certo, deixando os erros, deixando o pecado, deixando as falhas, que tenha um novo recomeço, andando em obediência. Não é porque você errou que você deve continuar errando. Você tem cometido erros maiores tentando corrigir seus erros, cometendo outros erros. Que fique aí para a sua reflexão o que o Senhor Jesus, Ele disse para aquela mulher pecadora, que todos queriam apedrejar. Ele disse ao povo primeiro, à multidão, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E como todos ali tinham erros, falhas, não puderam atirar a pedra naquela mulher. E quando ela ficou ali, o Senhor Jesus também disse, eu também não te condeno. Mas além dele não condenar, ele disse a ela, vai e não peques mais. Ele mostrou a ela um outro caminho. Ele mostrou para aquela mulher que ele não a condenou, mas ele mostrou para ela, para que ela seguisse um caminho, o caminho da obediência, mudasse de vida, deixasse aquela vida, aquelas práticas, para que ela não pecasse mais. E que nós também possamos mostrar isso para as pessoas que pudermos, que se aproximam de nós, pessoas que podemos alcançar, como através dessa live, pessoas que estão sendo alcançadas, que não é repetindo erros, cometendo erros, que irão se consertar dos erros, e também não condenando, não podemos condenar a ninguém. O único que pode julgar é Deus. O Senhor Jesus, Ele não condenou aquela mulher pecadora, mas Ele mostrou a ela um novo caminho, dizendo, vai e não peques mais. E nós aqui também, eu aqui também por meio dessa live, meditando nesta palavra, digo a você que está pensando que não tem jeito, porque você já errou, já falhou, tem jeito sim. O Senhor Jesus, Ele quer te dar uma nova vida. Ele só está dizendo para você deixar os erros, as falhas, se arrepender, entregar sua vida a Ele e viver uma nova vida com Ele, uma nova vida em Cristo. Ele te oferece uma nova vida. O Senhor Jesus, Ele ofereceu uma nova vida para aquela mulher pecadora. E Ele oferece a você também. E a minha parte é fazer isso. Apresentar a você a nova vida que Jesus oferece. Mostrar para você que o Senhor, que Deus, Ele não te condena. Mas sim, Ele quer que você mude de vida. Não continue nessas práticas erradas, em caminhos errados, que só te levarão à destruição, à morte. O Senhor Jesus, Ele não condenou a mulher pecadora, mas disse a ela, mude de vida, quando Ele disse, vai e não peques mais. Porque Ele mostrou para ela, se ela continuasse vivendo aquela vida, procedendo de forma errada, a sua vida seria destruída. Ele não permitiu que ela fosse destruída ali no momento, lhe dando uma oportunidade de nova vida. E Jesus te dá a oportunidade também de uma nova vida.
Jesus fala agora ao seu coração, Ele está falando com você, para você mudar de vida. Há sim esperança para você, mude de vida. Deixe esse caminho errado, entregue a sua vida ao Senhor Jesus aí onde você estiver, onde estiver chegando a transmissão. Entregue sua vida a Cristo. Não fique se condenando pelos erros do passado. Se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele está pronto a te perdoar, a te receber. Ele te recebe de braços abertos. Vamos agora buscar a Deus. Convido vocês para buscarmos a Deus em oração. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, repreenda demônios que ficam, ó Deus, tentando impedir a transmissão, a oração. Demônios, ó Deus, que ficam tentando impedir, meu Deus, nós de orarmos, que pelo sangue de Cristo eles sejam repreendidos de todas as partes, em todos os lugares, onde tiver, meu Deus, demônios lutando para impedir esta oração, que eles saiam no nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, sai desse lugar, saia no nome do Senhor Jesus, aí onde você estiver, espírito das trevas, no nome de Cristo eu te repreendo. Senhor Jesus, clamando pelo teu sangue, eu peço a libertação em favor das vidas que estão oprimidas pelo diabo, em favor de vidas que estão aqui. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue, Senhor, a cada um, adultos, crianças, cobre com o teu sangue, dá a libertação, repreenda todo o agir do maligno pelo teu poderoso sangue. Dá o livramento, a cura divina também, pelo teu sangue. Visita aquela moça, Senhor, cobre ela com o teu sangue. Entra naquela casa, repreenda pelo teu sangue toda a atuação do diabo. No nome de Jesus, sai daquela casa, legião. Demônios que foram mandados, que estão encostados, escondidos lá, sejam banidos pelo sangue de Jesus. Vai saindo daquela vida, espírito das trevas, demônio que está oprimindo, que está perturbando, não resista. O clamor pelo sangue do Cordeiro. Não resista, legião das trevas, legião do inferno, deixa aquela vida no nome de Jesus. Deixa aquela casa. Senhor, destrua a macumba. Destrua o feitiço, a bruxaria, o voodoo, a magia negra. As obras do inferno que foram feitas na madrugada, que foram feitas nesse dia, que estão, meu Deus, planejando, preparando para fazer, manda fogo, meu Deus, destruindo com as obras do diabo, onde tiver uma macumba, um trabalho de bruxaria, voodoo, Senhor, repreenda pelo teu sangue esses demônios que foram invocados, vai queimando eles, paralisando pelo teu poder, vai destruindo, Deus, com as obras do inferno, meu Deus, aquela pessoa que o seu nome foi levado lá para o terreiro de macumba, manda fogo lá, Senhor, destruindo, desfazendo com aquela obra de Satanás, para atormentar, para perturbar, para tirar a paz daquela vida. Senhor, teu sangue tem poder. Teu sangue tem poder. Senhor Jesus, teu sangue tem poder para banir e repreender todo o mal. Que todos os demônios saiam, sejam repreendidos. Senhor Jesus, vai libertando as vidas, Senhor, que o diabo está oprimindo, mantendo cativa. No nome de Jesus, vai saindo espírito das trevas, que está oprimindo esse homem, oprimindo essa mulher, perturbando as vidas. Sejam banidos pelo sangue do Cordeiro.
Senhor Jesus, vai tocando, vai passando o teu sangue, curando a doença, curando a enfermidade, repreendo o espírito da morte que está arquitetando planos de morte por meio de assassinatos, derramamento de sangue, confusões. Ó Deus Santo, Deus de poder, através de acidentes, atropelamentos, outros laços de mortes também que foram arquitetados, ó Deus, porque muitos são os planos de morte, mas pelo sangue de Cristo destrua, desfaça com todos eles, ó Deus. O sangue de Jesus tem poder. No nome de Jesus, sai, Exu da morte, legião das trevas, que está planejando causar tragédias, causar destruição. No sangue de Jesus há poder, não resista a legião do inferno. No sangue de Cristo há poder. No nome de Jesus, que toda a legião do inferno saia agora. Seja banida, repreendida pelo sangue de Jesus. Vai tocando, Senhor, repreendendo doenças, enfermidade, toda a atuação do diabo, pelo sangue do Cordeiro, seja agora repreendida. Sai dessa casa no nome de Jesus. Vai saindo dos lares, demônios que estão escondidos. Vai saindo de todos os cantos, de todos os cômodos dessa casa. Seja banido pelo sangue de Cristo. Sai do quintal, sai dos fundos da casa, das laterais, da frente da casa, do portão, dessas ruas. Senhor, manda fogo, destrua macumba feita na esquina, na encruzilhada, nas matas, nas águas, nos morros. Senhor, trabalhos de macumba feito também, ó Deus Santo, no cemitério, nas pontes, viadutos, nas ruas, onde tiver uma obra de macumba, feitiço, magia negra, voodoo, manda o fogo do Senhor lá, destrua, meu Deus, com as obras das trevas. Livra essa vida, meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, livra da morte, da libertação total e completa pelo sangue do Cordeiro. A cura, meu Deus, para aqueles que estão enfermos. Pelo sangue do Cordeiro, confirma a cura, a libertação, o livramento. Demônio que está resistindo, tentando resistir, não resista o clamor pelo sangue de Cristo, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo. Deixa aquela vida a qual você está oprimindo. Sai daquela vida, demônio. Sai no nome de Jesus, Espírito de opressão, de perturbação, espírito da morte, seja banido pelo sangue do Cordeiro. Vai deixando as vidas, Satanás, vai saindo dessas vidas que você está oprimindo. No nome de Jesus, vai saindo. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue essa pessoa que agora está acompanhando essa transmissão e orando. Cobre com o teu sangue a família dessa pessoa. Livra, Senhor, cada vida da morte. Cobre com o teu sangue a minha vida, Senhor. Me deu grande livramento. Cobre com o teu sangue, também nesta hora de oração, cada membro da minha família, livrando, meu Deus, protegendo, repreendendo todo agir do maligno. Também, Senhor, meu Deus, peço, abençoa hoje mais um dia da campanha, o grande livramento de Jeová. Meu Deus, dá o livramento pelo sangue de Cristo, das setas, dardos inflamados do diabo, setas de morte, setas de destruição. Ó Senhor, unja a água. Quantos agora apresentando um copo com água, uma garrafa com água. Unja com teu sangue, transformando em um remédio para a cura, libertação, Senhor. Também vai ungindo as chaves, chave da residência, do automóvel, ó Senhor, chave do comércio. Unja, Senhor, as peças de roupa que essa pessoa está apresentando, que eu estou apresentando também. Senhor, essas fotografias que essa pessoa está apresentando, documentos, visitas, vidas,
os quais pertencem documentos e fotografias que estão sendo apresentados. Alcança as vidas que estão nessas fotos, Senhor. Senhor Jesus, cura, liberta. Repreenda todo espírito da destruição e morte, dos vícios também pelo teu sangue. Ó Senhor, apresento também fotografias e documentos que estão comigo para a oração. Cobre cada vida com o teu sangue, livra da morte, livra da destruição. Alcança, Senhor, os que estão acompanhando essa transmissão. Cobre com o teu sangue. Ó Senhor Jesus, apresento a ti esses pedidos de oração. Cobre, Senhor, cada vida com o teu sangue. Responde com fogo esses pedidos. Pedidos também que estão sobre o santo altar do Senhor, que estão naquela caixa de pedido de oração. Meu Deus, responde com fogo, no nome de Cristo. Vai confirmando, Deus, a bênção, a vitória, pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Ó Deus, continue com as tuas mãos estendidas, livrando, guardando, protegendo a cada um. Amém e amém, Jesus. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, Deus permitindo, estarei na live dessa mesma campanha, a campanha O Grande Livramento de Jeová, e a live será no horário das 18h20. Convido vocês no horário das 18h20, na live no início da noite, no nome do Senhor. E peço também para você que ainda não compartilhou as lives, para você compartilhar nos grupos do Facebook e WhatsApp que você faz parte. Também peço para você seguir essa página, curtir, e também você que ainda não é inscrito no canal aí do YouTube, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu joinha e o seu like, no nome do Senhor Jesus. Quando você se inscreve, deixa aí o seu joinha, isso faz com que o YouTube envie para outras pessoas, para mais pessoas, ele venha espalhar os vídeos, as lives. No nome de Jesus, se inscreva e deixe aí no canal do YouTube o seu joinha. E você que ainda você não compartilhou e pode compartilhar, compartilhe entre amigos, parentes. Isso faz também crescer a página aí através do Facebook, para que vidas que necessitam receber uma oração, ouvir a palavra de Deus, sejam alcançadas. E também deixei na descrição aí dessa página, está na descrição o número, a agência e número da conta, para você que pode enviar a sua contribuição para essa obra. Você que pode, que tem condições de contribuir, você que deseja contribuir, se tornar o mantenedor mensal dessa obra, você irá ver aí na descrição o número da agência e da conta para você fazer o depósito da sua contribuição, da sua oferta. E também aí na página, nessa página do Facebook, está também aí nos comentários um pedido para aqueles que podem contribuir, e também o número da agência e da conta. E também em cada vídeo, nas lives, nesta live também eu deixarei já aí na descrição também do vídeo. Você indo também aí no YouTube, você vai ver na descrição desse vídeo que já está, será já postado, será enviado. Você vai ver na descrição também o número da agência e da conta para você depositar a sua oferta, a sua contribuição. Você do Brasil, você do exterior, no nome de Jesus, contribua, e eu irei orar por você para que Deus te prospere, para que Ele te recompense. Que Deus abençoe a todos vocês. Logo mais estarei no nome do Senhor na live
da campanha O Grande Livramento de Jeová no horário das 18h20. E depois teremos também a live de 20h30 e à meia-noite. Mas no início da noite espero vocês na live no horário das 18h20. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. O que está acontecendo, gente?